Bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber por aqui. Recentemente, a internet foi palco de um polêmico episódio envolvendo uma das ideologias mais perversas, desrespeitosas e hediondas da história: o nazismo. Durante um episódio de um podcast, um apresentador mencionou que uma pessoa nazista deveria ter um partido nazista reconhecido pela lei. É a partir dessa ideia, que ignora o passado da humanidade, que eu explicarei o porquê de Adolf Hitler ter perseguido os judeus. Guarde esses dados com você. 6 milhões de judeus homossexuais, ciganos, deficientes e opositores mortos, sendo que mais de 1 milhão eram apenas crianças. Essa, meu caro, é a estimativa do saldo de mortes quando a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. Esse foi o Holocausto. Por que estimativa? Basicamente, não houve uma contagem oficial de vidas perdidas e chega a ser impossível calcular a real magnitude das atrocidades nazistas. Agora, tocamos no ponto crucial de todo o assunto. Por que milhões de pessoas morreram, hein? Por que a ideia de existir um partido nazista vai contra o conceito de liberdade? Os historiadores costumam divergir em 2 linhas de pensamento ao olhar para o contexto do Holocausto. Alguns acreditam que Hitler sempre pensou em exterminar os judeus. Já outros presumem que a ideologia se tornou extremista com o passar do tempo, até culminar em todos os assassinatos. Independentemente de qual opção esteja correta, é fato que a ideologia do antissemitismo estava crescendo há um bom tempo, antes mesmo do nazismo subir ao poder. Por exemplo, o final do século XIX foi marcado por uma onda de preconceito contra os povos de origem judaica na Europa, ao mesmo tempo que algumas pessoas mais religiosas os culpavam pela morte de Jesus Cristo. Outra parte da sociedade os enxergava como manipuladores da economia. Ainda assim, esses não foram os principais motivos que levaram ao Holocausto. Na Alemanha, havia um outro tipo de intolerância, uma ideia que serviu como um dos pilares para o nazismo. Graças às teorias biológicas racistas, os judeus foram classificados como inferiores à raça ariana, que seria a mais pura da Europa e superior em todos os sentidos, principalmente em questões físicas e intelectuais. Enquanto os arianos seriam a verdadeira e única raça, a população judaica seria a deformada. Na cabeça de Hitler, a história da humanidade era marcada por uma constante luta entre raças, e para ele era possível afunilar todas em 3 grupos: as raças superiores ou fundadoras, que seriam os povos germânicos; as raças depositárias, envolvendo os povos eslavos; e as raças inferiores ou destruidoras, que contavam com os povos judeus. Aliás, como eu mencionei anteriormente, embora muito se fale sobre a população judaica, a ideia da supremacia ariana também gerou perseguições a pessoas negras, homossexuais, deficientes e ciganos. Então, como Hitler acreditava no ideal da pureza racial, ele estava certo de que, para manter a integridade da raça superior, não havia problemas em usar qualquer tipo de metodologia. No meio disso, com o crescente preconceito contra a população judaica, que passou a ser vista cada vez mais como a responsável pelos problemas da Alemanha, o Estado chegou à conclusão de que a eliminação dos judeus era a única forma de manter a tal pureza e, assim, impedir uma espécie de conspiração judaica ao redor do mundo. Para que isso fosse possível, os nazistas colocaram em prática uma tática conhecida como solução final para a questão judia. Foi nesse momento, meu caro, que o Holocausto teve início. Todos os grupos e etnias que não eram considerados puros e que viviam em território alemão foram perseguidos e encaminhados para campos de concentração e campos de trabalho forçado. Vale lembrar
que os campos de extermínio, onde normalmente os judeus eram executados em câmeras de gás, foram construídos no leste europeu e não especificamente na Alemanha. O que mais chama a atenção entre todos é o campo de Auschwitz, na Polônia, onde mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas. Essa movimentação evitava que os alemães tivessem envolvimento direto com as mortes, já que a aniquilação dos judeus ficava a cargo de outras nações que também apoiavam o antissemitismo, como os lituanos e ucranianos. Se investigarmos o passado ainda mais distante da humanidade, é possível perceber que os judeus sofriam preconceitos desde a antiguidade. Na chamada Idade Antiga, eles até foram vistos por seitas esotéricas como propagadores de uma religião do demônio, do pecado. A população judaica foi considerada como um dos lados de uma mesma moeda, dividida entre o bem e o mal, sendo os judeus a parte maligna, uma ferramenta do próprio diabo. Essa ideia teria se tornado ainda mais forte depois da rejeição de Jesus como Messias pelos judeus, o que acabou os colocando como traidores, de acordo com o apóstolo Paulo. Já na Idade Média, a Igreja Católica foi uma das principais responsáveis por marginalizar ainda mais os judeus, condenando-os a uma espécie de servidão eterna. Depois do Quarto Concílio de Latrão, que aconteceu em 1215, a comunidade judaica foi proibida de se integrar totalmente na sociedade para não contaminar as pessoas cristãs. Os judeus também foram obrigados a usar detalhes nas roupas para diferenciá-los das outras pessoas. E ainda não podiam se envolver com corporações, agricultura e atuar em cargos administrativos. Ainda que essa perseguição contra a população judaica tenha continuado por séculos, vale lembrar que a palavra antissemitismo só foi aparecer no século XIX. Na época, a acusação de que essa população tinha matado um deus se tornou cada vez mais forte e coincidiu com o cenário problemático da Primeira Guerra Mundial. Para os nazistas, os judeus traíram a Alemanha no conflito e, consequentemente, tiveram responsabilidade na derrota do país na guerra. Em seguida, ao lado da ideia da conspiração judaica mundial, os alemães atribuíram aos semitas a culpa pela miséria econômica da nação, que se estendeu do final dos anos 20 até o início dos anos 30. Todas essas falácias reforçaram a aversão aos judeus até culminar no passado como conhecemos. Também vale dizer que, por mais que essa perseguição tenha entrado para a história como a principal marca do nazismo, a ideologia política também era composta por outras características que ferem a liberdade da população. Talvez a segunda mais conhecida seja o totalitarismo. Você lembra que Hitler era conhecido como Führer? Em uma tradução direta, essa palavra significa guia ou líder, justamente para destacar a total autoridade de Hitler durante o Terceiro Reich. Um regime totalitário posiciona o líder da nação como controlador dos direitos das pessoas e mascara a perda da liberdade com o argumento de que haverá um grande benefício. As escolas públicas passam a ensinar conforme o partido no poder ordena. As instituições de ensino particulares normalmente são eliminadas. Não existe mais liberdade religiosa e os meios de comunicação são completamente controlados pelo governo. Com isso em mente, podemos até nos perguntar, mas como um país permite que esse tipo de governo fique no poder, hein? Sendo bem direto com você, o líder em um regime totalitário se mantém na posição ao combater os opositores por meio da violência, da força e das torturas físicas e psicológicas. Se formos um pouco mais longe, podemos lembrar ainda que o nazismo também é adepto ao antiparlamentarismo, isso é, a oposição ao regime de governo composto por ministros, que por sua vez são responsáveis pela aprovação de leis. Além de tudo isso, a política nazista também tinha como característica o pangermanismo, uma ideologia com o objetivo de agrupar toda a população germânica da Europa Central. Nos dias de hoje, em pleno século XXI, os conceitos nazistas ainda são resgatados.
e servem de inspiração para outras ideologias, entre elas o neonazismo. Embora a palavra basicamente signifique novo nazismo, de novo, a ideologia não tem nada. Ela continua pregando que existe uma única raça pura, a ariana, e posiciona judeus, índios, negros, homossexuais e pessoas de outras etnias como alvo. O nazismo, por si só, representa intolerância e ódio, e é dever de cada um de nós combatê-lo. Aqui no Brasil, a Lei 7.716 de 1989 condena a apologia ao nazismo como um crime de preconceito contra raça ou cor. Como está escrito no artigo 20, é crime praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A lei também condena o ato de veicular símbolos nazistas com o objetivo de divulgar a ideologia. Caso os atos de uma pessoa se enquadrem em alguns desses pontos, ela pode ser condenada a pagar uma multa e ainda pegar de 2 a 5 anos de prisão. Percebe? Porque o nazismo deve ser combatido sempre? Sugerir a criação de um partido com foco nessa ideologia é alimentar ideais que ferem a existência de várias pessoas. Reflita sobre tudo isso. E até o próximo vídeo aqui na Fatos Desconhecidos. Um forte abraço. Até mais. Tchau.